Fala turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Rondinelli Coelho, quero te dar as boas-vindas a esse nosso momento que vamos estar falando sobre departamento pessoal, mais precisamente sobre o contrato de trabalho por prazo determinado. Bom, se você ainda não me conhece, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, mas queria te perguntar, o áudio tá bacana, você tá me escutando direitinho, tá tudo legal? Comenta aí, coloca aí nos comentários para que eu possa entender, para que eu possa saber que está chegando tudo com muita qualidade, tá? Então, eu sou o professor Rondinelli Coelho, sou contador aqui na cidade de Fortaleza, empresário contábil e atuo no departamento pessoal há mais de 15 anos. Então, eu tenho como missão de vida exatamente levar conhecimento, ajudar todos esses profissionais que atuam na área trabalhista. Então, pessoal, semanalmente a gente está tendo nossa transmissão, nossa live aqui pelo canal do Instituto de Educação Contábil e Tributária e também pelo meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, vai lá, prof.rondinelli Coelho, e também segue lá também o Instituto lá no Instagram, tá certo? Então, galera, é o seguinte, vai convidando a turma, vai repassando aí para os amigos, porque pega também caneta, pega o papel, pega a calculadora, pega aí o seu Excel, porque a gente vai trazer aqui situações práticas, situações reais. Bom, semanalmente eu venho recebendo diversas perguntas diariamente, na verdade. E algumas são até recorrentes de alunos ou de outros profissionais da área. Então, uma das perguntas é exatamente a respeito do contrato por prazo determinado. Quando é que pode ocorrer? Quais são as particularidades? Então, eu resolvi trazer essa live para deixar tudo de maneira bem clara para você. Entenda o seguinte, pessoal, a maneira que você conduz a informação, você que atua no departamento pessoal, você é gestor da informação. A maneira que você conduz essa informação, que você repassa ao seu público-alvo, a outros profissionais, ou até mesmo a outros clientes, possíveis novos clientes, a maneira que você vai conduzir isso pode te levar a ter sucesso, pode te levar a fechar contratos e até mesmo aumentar teus ganhos. Então, pega essa dica que eu vou dar, anota tudo, porque é bem interessante esse assunto e também você pode conseguir gerar economia para o seu cliente, pode gerar uma economia principalmente no momento de rescisão, por exemplo, tá? Então, muitas pessoas não sabem exatamente como se dá o contrato por prazo determinado, quais são as particularidades, a gente vai esclarecer tudo aqui para você. E o bacana, de maneira bem prática, fazendo casos, situações reais, tá? Então, pegou aí, coloca aí, pessoal, já peguei a caneta, já peguei aqui o meu papel, tô com minha calculadora em mãos, então coloca aí para que eu possa saber que você está acompanhando, beleza? Então, olha só, contrato de trabalho por prazo determinado. Primeiro de tudo que a gente precisa saber é que para ter um contrato de trabalho, ele pode se dar de duas formas, não é verdade? Ele pode se dar com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício. Esse contrato com vínculo empregatício vai ser objeto do nosso estudo hoje. Uma verdadeira aula para você ficar realmente entendendo tudo, tá? Então, contrato de trabalho com vínculo empregatício, ele tem que possuir aquelas características que você já conhece, como subordinação, como pessoalidade, habitualidade e remuneração. Então, você já está sabendo, contrato de trabalho com vínculo empregatício tem que possuir todas essas características. Anota aí, tá? Uma vez que você firma um contrato de trabalho com vínculo empregatício, esse contrato de trabalho ele pode ser por prazo determinado, e aí vai ser objeto do nosso estudo, ou um contrato de trabalho por prazo indeterminado, que também pode ser objeto do nosso estudo em outro momento, em outra live, tá? Então, olha só, contrato de trabalho por prazo indeterminado é exatamente aquele contrato que é firmado e não tem uma data certa para que ele venha finalizar. Então, você contrata, subtende-se que vai durar aí por muito tempo, sem um prazo certo para a finalização desse contrato. Já o contrato por prazo determinado, ele é exatamente o contrário. No momento da contratação, o empregador e o empregado, eles já ajustam uma data, prefixam ali uma data para que esse contrato ele venha encerrar. Então, você contratou agora em janeiro, por exemplo, o contrato vai ser por prazo determinado, vai se encerrar com 90 dias. Então, já está acertado. Se esse contrato ele foi
prefixada essa data de finalização, significa o quê? Que não vai ser devido ao aviso prévio, porque no momento da contratação já tem ciência, tanto o empregador como o empregado, quando é que vai se encerrar esse contrato. Imagina você contrata uma pessoa agora em janeiro, vai determinar a finalização desse contrato com 2 anos, por exemplo. Então, você está dizendo, olha, você já vai saber que daqui a 2 anos vai ser desligado. Da mesma forma, não vai ser necessário dar um aviso prévio ao trabalhador, beleza? Então, Rondinelli, que situações podem ocorrer esse contrato por prazo determinado? Pessoal, é importante você saber que não é qualquer tipo de contrato que pode ser por prazo determinado. Ele tem que ter uma justificativa, ele tem que ter uma motivação. E essa motivação, ela se dá lá no artigo 473 da CLT. Anota aí, artigo 473 da CLT. Ele fala exatamente o seguinte, olha, contrato por prazo determinado, que tem uma data certa para encerrar, ele pode se dar quando o serviço for de natureza transitória. Então imagina um trabalhador que ele vai trabalhar mediante uma condição de uma data sazonal, por exemplo, um final de ano. Então o serviço, a empresa vai necessitar daquele serviço somente por um determinado de tempo e é justificado exatamente por quê? Porque no final de ano aumenta ali o volume de vendas, então você vai lá, contrata, serviço de natureza transitória. Outro exemplo de atividades empresariais de caráter transitório. Imagina uma obra que tem um prazo certo para ser finalizada. Então, essa atividade empresarial, essa obra, vai justificar que se tenha ali um contrato por prazo determinado. E a outra condição é exatamente o contrato de experiência. O contrato de experiência que serve tanto para o empregador saber se o trabalhador ele tem aptidão para aquela atividade a ser desenvolvida, se enquadra no perfil da empresa e também para que o funcionário ele venha a entender se aquela empresa se enquadra no perfil que ele deseja trabalhar, se aquela empresa é adequada, se aquela empresa paga corretamente, enfim, é um período de experiência. Então, as partes eles vão estar analisando. Um ponto importantíssimo é que algumas empresas fazem esse contrato de experiência, mas não assinam carteira. Pessoal, isso é totalmente equivocado, tá? Então, você fala aí para os empresários, fala com seus amigos, repassa essa informação, porque algumas pessoas trabalham os 3 meses que falam sem carteira assinada e isso é totalmente ilegal, beleza? Então, o contrato de experiência, ele é um modelo de contrato por prazo determinado. E lembre-se, contrato por prazo determinado ele só pode ocorrer mediante essas situações: serviço de natureza transitória, atividades empresariais de caráter transitório, então tudo justificando exatamente aquela necessidade por aquele período de tempo, ou contrato de experiência. Uma vez que a gente já sabe quais são as condições que o contrato por prazo determinado podem ocorrer, quero falar para você exatamente a respeito do prazo. Rondinelli, qual é a duração desse contrato por prazo determinado? Por quanto tempo pode ser firmado um contrato entre empregador e empregado? Pessoal, ele pode ser firmado por até 2 anos, certo? Então, imagina a atividade, uma obra que vai existir, vai firmar o contrato, essa obra ela vai ser por período de 2 anos, por exemplo, você vai lá e contrata por prazo de 2 anos. O contrato de experiência, pessoal, é de até, tá certo? Mas pode ter também um contrato por prazo de 1 ano, por prazo de 7 meses, depende do que vai justificar esse prazo, beleza? O contrato de experiência, pessoal, o contrato de experiência, ele vai ser de até 90 dias. Então imagina que você contratar uma pessoa, você vai lá, eu quero contratar, analisar esse funcionário e o funcionário vai analisar a empresa. Posso fixar um contrato por prazo de experiência de 60 dias? Tranquilamente, tranquilamente. Posso firmar por 45? Pode. Muitas pessoas falam que tem uma regra, né? 45 mais 45. Não existe essa regra. Vai ser acordado no momento da contratação. Então, ele pode ser de qualquer quantidade de dias, desde que não ultrapasse os 90 dias. Rondinelli, eu posso prorrogar o contrato de experiência? Pode. Você pode prorrogar o contrato de experiência. Porém,
a prorrogação, ele não pode ultrapassar esse limite previsto de 2 anos ou de 90 dias. Então, não ficou muito claro. Vamos exemplificar para você. Você firmou um contrato de experiência por 90 dias. Já foi direto, 90 dias. Você pode prorrogar? Não. Por quê? Porque o prazo limite, ele já se estendeu. Já foi 90 dias. Agora imagina, firmou um contrato de experiência por 60 dias. Esse contrato de 60 dias, ele pode ser prorrogado? Pode, apenas uma única vez. Pode ser prorrogado por quantos dias a mais? Por mais 30 dias. Agora, se você quiser prorrogar por mais 15, tranquilamente, não tem problema. Porém, se o contrato não finalizou, imagina, fez um contrato de 60 dias e foi lá, fez um novo contrato, renovou, prorrogou por mais 15 dias. Se você não encerrar de verdade nesses 15 dias, significa o quê? Que no 16º dia, após a prorrogação, esse contrato já passou a ser um contrato por prazo indeterminado. Então, sempre entender o seguinte, se não foi realmente finalizado, se continuar a relação de trabalho, automaticamente o contrato passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Você fez um contrato de 1 ano, vai renovar esse contrato por mais 6 meses. Então, vai lá, renovou uma única vez. Você deseja ficar com o funcionário. Posso prorrogar uma outra vez? Não. Porque se você ficar com o funcionário após esses 6 meses, o contrato ele já passa a ser automaticamente um contrato por prazo indeterminado. Odinelli, ficou claro, entendi quando é que pode ocorrer o contrato por prazo determinado. Ficou claro também quais são os prazos, a duração desse contrato por prazo determinado. Agora, qual é a vantagem e desvantagem de se ter um contrato por prazo determinado? Pessoal, quando a gente tem uma relação de trabalho, a gente sabe que vai ter o momento da rescisão e são devidas a algumas verbas nessa rescisão. Inclusive é devido também ali o aviso prévio, é devido ali a multa do FGTS previsto na Lei 8.036. Então, se você firma um contrato por prazo determinado, você elimina essas obrigatoriedades de se dar um aviso e também da multa do FGTS. Todos os outros direitos do trabalhador, eles vão continuar existindo, tá certo? Então, ele vai ter direito ao FGTS, ele vai ter direito ali o INSS, se tiver hora extra vai ter direito, se tiver adicional noturno vai ter direito, tranquilamente. Você vai eliminar principalmente o aviso prévio e vai eliminar também a multa do FGTS. Beleza, Minelli? Tudo entendido. Pessoal, tá ficando claro aí para vocês, tá anotando. E daqui a pouco a gente vai trazer alguns casos, algumas simulações. E eu quero principalmente que você pegue caneta, pegue papel, anota tudo, faz as simulações, cria outras situações depois do exemplo que a gente vai dar aqui, tá certo? Para que você possa entender. Tem um negócio que poucas pessoas que atuam no departamento pessoal sabem. Isso é fato, tá certo? Que é chamado de cláusula assecuratória do direito recíproco. Você já ouviu falar nessa cláusula assecuratória do direito recíproco? Coloca aí, me diz aí no chat se você já ouviu falar nisso. Você sabe exatamente quando pode utilizar? Sal, isso é uma ferramenta que você pode utilizar e vai gerar uma economia para a empresa. Pode gerar uma economia para a empresa e você vai ganhar ponto aí com o seu empregador, com o seu cliente, enfim. Vamos lá. Nélio, eu vou já explicar para você quando é que utiliza, tá certo? Essa cláusula assecuratória, beleza? Então, Rodinelli, quando é que pode se dar o desligamento? Quer dizer, encerrar esse contrato por prazo determinado. Ele pode ser encerrado no prazo estipulado, tranquilamente, ou ele vai ser encerrado de forma antecipada. Se você antecipar o desligamento, a rescisão, aí você vai ter que arcar com alguns custos, tanto empregador como empregado. A parte que desejar antecipar esse final do contrato, ele vai ter ali alguns custos, tá certo, pessoal? No prazo estipulado, quais são os direitos? Vamos pegar aqui o Excel e vamos mostrar para você quais são os direitos que o funcionário vai ter no contrato, no encerramento do contrato por prazo determinado. E também vamos mostrar agora, se antecipar, qual vai ser o custo, quais vão ser as verbas rescisórias
que o trabalhador terá direito. Vamos pegar aqui o Excel agora. Olha só, eu trouxe 3 casos. Na verdade, eu trouxe 6 casos. Eu trouxe o primeiro caso, que é um contrato de experiência, onde esse contrato de experiência ele vai ser ali de 90 dias, foi prefixado de 90 dias, e ele foi encerrado no seu término mesmo, lá no final dos 90 dias. Então a gente vai simular aqui quais são as verbas rescisórias. Caso 2, eu trouxe esse mesmo contrato com duração de 90 dias. Tá dando para enxergar direitinho, pessoal? Aumentei aqui o zoom para que você possa enxergar direitinho, beleza? Então esse caso 2 vai ser de 90 dias, porém ele foi antecipado. Passou 60 dias, o empregador não deseja mais ficar com o funcionário e antecipou. Eu vou falar aqui quais são as verbas que o trabalhador terá direito. E a outra situação, caso 3, eu trouxe, que é exatamente quando utilizar a cláusula assecuratória do direito recíproco, que é previsto lá no artigo 481 da CLT. Você vai ver exatamente que essa cláusula ela pode gerar um impacto muito grande na empresa, beleza? E aí eu trouxe outra situação. Olha só, eu trouxe um contrato de experiência de 90 dias. Vamos calcular 3 maneiras de se fazer a rescisão. No término correto, de forma antecipada e de forma antecipada com a cláusula assecuratória do direito recíproco, beleza? Prática, pessoal, a gente tem que praticar. E eu trouxe uma outra situação. Qual é essa outra situação, Rodinelli? É um contrato por prazo determinado, porém com duração de 2 anos. Primeiro caso, duração de 2 anos e terminado, rescisão sendo realmente lá no final desse contrato, dia 31/12/2022, por exemplo. Caso 2, eu trouxe um contrato por prazo de 2 anos, porém, ele foi finalizado de forma antecipada, praticamente com 1 ano de antecedência. Foi firmado para 2 anos e foi encerrado aí em 29/12/2021. E eu trouxe a mesma situação com o término antecipado, porém, foi antecipado aí também no dia 29/12/2021. Praticamente 1 ano após ser firmado o contrato, ele foi antecipado aí. Aqui no caso, seria de 2 anos. Beleza? Então, olha só. Contrato de 2 anos, terminando a rescisão no prazo correto. Outro com duração de 2 anos, terminando aí com 1 ano, sendo antecipado. E aí vamos ter a cláusula assecuratória. E a outra situação, contrato de 2 anos, sendo encerrados após 1 ano, de forma antecipada, com a cláusula assecuratória do direito recíproco, que é previsto lá no artigo 481 da CLT. Então, galera, vamos lá. Vamos agora fazer essas rescisões, essas simulações para que você entenda. Vamos para o caso 1. Caso 1. O funcionário foi contratado com um salário de R$2.000. Salário de R$2.000, onde ele foi admitido em 1º de janeiro de 2021. Esse contrato é um contrato de experiência com duração de 90 dias. Colocou logo 90 dias. Rodinelli, pode ser prorrogado? Não. Se você passou os 90 dias, se você quiser ficar como funcionário, a partir de 91 dias, esse contrato já possui as mesmas regras, vão ser obedecidas as mesmas regras do contrato por prazo indeterminado, beleza? Então, essa simulação aqui de rescisão, contrato de 90 dias, a rescisão vai se dar realmente após os 90 dias. Qual é o direito do trabalhador nesse caso? Imagina, se ele terminou lá em 1º de abril de 2021, logo ele já recebeu o salário lá de março. Então o saldo de salário na rescisão vai ser somente
aquele um dia de abril. Então vai lá, pega o salário, divide por 30, multiplica por 1. Saldo de salário, um dia. Esse trabalhador ele vai ter direito às suas férias. Então as férias do trabalhador ele vai ser de 3 meses, férias proporcionais. Pega o salário, divide por 12, multiplica por 3. Logo, ele vai ter direito ali a 1/3 das suas férias. Vai dividir lá os R$ 500, dividido por 3, 166,67. Até agora ele já tem direito a um total de remuneração de R$ 733. Vamos colocar aqui em destaque. Pronto. Mas ele não vai ter direito somente a isso. Ele vai ter direito ao seu 13º salário. Também 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Abril ele não tem porque só tem direito a um dia ali de salário. Não deu período aquisitivo aí de 13º. Então da mesma forma você vai, pega o salário, divide por 12, multiplica por 3. Esse funcionário mensalmente ele vai tendo o seu FGTS depositado. Então, mensalmente vai tendo FGTS depositado. Ao final do contrato de trabalho, vai lá e libera esse FGTS que está depositado. Udinelli, quanto de FGTS esse funcionário vai ter direito? Bom, você vai pegar os R$ 2.000, multiplica por 8%, que é o previsto na Lei 8.036. Pegou? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar logo, multiplicar aí, ó. O salário, multiplica por 8%. Quantos meses o funcionário teve direito? 3 meses. Logo, multiplica por 3. Ele vai ter direito a R$ 480. Eu não entendi como é que é feito esse cálculo. Você vai pegar a remuneração do trabalhador, que é 2.000, vezes 8%. Vai dar R$ 160 por mês. E aí você vai lá e multiplica 160 por 3, que é a quantidade de meses que o trabalhador ele ficou lá à disposição da empresa. Logo, ele vai ter direito à liberação desse FGTS. Nesse caso aqui, não tem a multa do FGTS. Você vai lá, somente libera aquilo que já foi depositado. Total da rescisão, total das verbas que o trabalhador vai ter direito, R$ 1.713. Agora, fez o cálculo aí? Então eu indico, pessoal, que vocês peguem esse entendimento e apliquem valores diferentes para você ver exatamente quanto é que daria, tá? Após a nossa aula, simula com outros valores. Caso 2. Um outro funcionário foi contratado com salário de 2.000, admitido R$ 2.000 aí, foi admitido em 1º de janeiro de 2021, contrato de 90 dias, porém, esse contrato ele foi encerrado com 60 dias. Olha só, você acertou na contratação que ia ser de 90, mas a empresa não necessita mais do trabalhador, não quer mais ficar com o trabalhador, ele vai lá e diz, olha, 60 dias eu não quero mais que você fique aqui, eu estou antecipando o término desse contrato. Aí que é previsto o artigo 479 da CLT, ele diz o seguinte, o artigo 479 da CLT diz o seguinte, nos contratos por prazo determinado, quando houver a rescisão antecipada, vai ser devido 50% do que falta para terminar o contrato. Rondinelli, não entendi. Então vai ser devido o quê? Imagina, o trabalhador ele foi contratado por 90 dias. O contrato se encerrou com 60. Falta o quê, pessoal? Faltam 30 dias. Logo, o artigo 479 ele diz, é devido metade da remuneração que faltava para finalizar o contrato. Se faltava 30 dias, metade disso vai ser o quê? A remuneração equivalente a 15 dias. Então, vamos lá fazer a simulação. Entenda. Cerrado, 2 do 3.
qual vai ser a remuneração do trabalhador. Entende que janeiro ele já recebeu o salário, fevereiro ele já recebeu o salário. Então você vai pegar aqui igual remuneração, divide por 31, multiplica por 2. Rondinelli, por 2, exatamente, saldo de salário de março. Dia 1, dia 2 do 3. Então multiplicou por 2. Férias proporcionais. As férias proporcionais vão ser o quê? Somente os 3 meses. Tá certo? Aliás, 2 meses, férias proporcionais. Os 2 meses que ele trabalhou. Então vai lá. Você vai ter as férias proporcionais. Divide por 12, multiplica por 2. 333. Paga ali o adicional de 1/3. Logo vai ter direito ao quê? 13º. Da mesma forma proporcional. Se o trabalhador trabalhou só 2 meses, divide por 12, multiplica por 2. E aí você vai pegar o quê? Você vai pegar a remuneração que o trabalhador teria direito, referente aos 30 dias que faltam. Então ele teria direito o quê? R$2.000. Só que você vai pagar 50% do que falta. Então a multa seria de R$1.000. 30 dias, 2.000. Multa, 50% do que falta de remuneração, vai ser o quê? R$1.000. Logo, ele vai ter o FGTS depositado também mensalmente. Só que foi depositado quantos meses? 2 meses de FGTS. Então a liberação da FGTS vai ser igual 2.000 vezes 8%. Vamos colocar a formulazinha aqui. 2.000 vezes 8%. Porém, vai ser vezes 2 meses. E aí, 320, que é referente a janeiro e fevereiro, mais a multa do FGTS. Multa do FGTS de R$ 128,00. Que é o que, pessoal? 40% do que foi depositado lá. Logo, o total a receber, R$ 2.354,81. Então, observe que o valor já foi bem maior do que a rescisão no prazo. Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a rescisão de forma antecipada, caso 3. Rescisão de forma antecipada com a cláusula assecuratória do direito recíproco. E aí eu quero mostrar para você exatamente. Professor, é viável firmar essa cláusula nos contratos por prazo determinado? Professor, não é viável? É isso que a gente vai analisar agora. O trabalhador foi contratado para ganhar R$ 2.000. Admissão, 1º de janeiro de 2021. Um contrato por prazo determinado, contrato de experiência de 90 dias, porém ele foi antecipado para terminar com 60 dias, restando aí 30 dias. Quando se tem a cláusula assecuratória do direito recíproco, o que é que vai ocorrer, pessoal? Não, vou colocar aqui para que você entenda. Quando tem essa cláusula, não é devida a multa prevista no artigo 479 da CLT. Não é devido. A cláusula assecuratória ela fala isso, tá, pessoal? Não é devido a multa prevista no artigo 479 da CLT. Ou seja, 50% do que falta. Porém, essa rescisão vai se equiparar a uma rescisão por prazo
indeterminado. Então, nas rescisões por prazo indeterminado, é devido o quê? O aviso prévio. E também a multa do FGTS. Então, olha que interessante, pessoal. Na rescisão por rescisão de prazo determinado de forma antecipada, se tiver a cláusula assecuratória do direito recíproco, que é previsto no artigo 481 da CLT, não vai ser devida a multa prevista no artigo 479 da CLT, ou seja, 50% do que falta. Porém, essa rescisão vai se equiparar a uma rescisão por prazo indeterminado. Dessa forma, é devido o aviso prévio mais a multa do FGTS. E isso vai ser tanto no contrato de experiência ou no contrato por prazo determinado de 2 anos, que a gente vai já fazer aqui uma simulação também, beleza? Então, Rodinelli, quais seriam os direitos desse trabalhador? Vamos lá. Ele vai ter direito ao saldo de salário. Aí você vai pegar a remuneração de 2.000, divide por 31, multiplica por 2. Ele trabalhou só 60 dias, porque foi antecipada aí a rescisão. Então, ele vai ter as férias proporcionais. Remuneração dividido por 12 vezes 2. Somente 2 meses. Ele vai ter direito ao quê? Vai ter direito a 1/3 também. Aí vai dividido por 3. 1/3. Ele vai ter direito às suas férias. Então, ele vai ter direito às férias, ele vai ter direito também ao 13º salário. Ele trabalhou só 60 dias, então vai lá, divide por 12, multiplica por 2. Porém, o que é que vai ocorrer? Ele vai dever o aviso prévio de 2 dias, o aviso prévio de 30 dias. Então, vai ser o quê? O equivalente à remuneração. R$2.000. Então é isso que acontece na rescisão por prazo determinado com a cláusula assecuratória do direito recíproco. Deu para entender a diferença? Sem a cláusula, aqui, não tem o aviso prévio. É devido 50% do que falta. Vamos colocar aqui. Com a cláusula, é devido o aviso prévio. Logo, R$2.000. E aí ele teve o quê? Ele teve o FGTS depositado ali de 2 meses. Então vai lá, multiplica os 2.000 vezes 8%. Vou colocar aqui a formulazinha. E aí multiplica por 2 meses. E aí vai ter a multa do FGTS. A multa do FGTS vai ser de 40% do que tem depositado. Mas não para por aqui, pessoal. O Inel não para por aqui? Não, por quê? Porque uma vez que ele deu o aviso prévio, vai ter o reflexo também do aviso prévio nas férias. Concorda? Então aqui, ó, ele vai ter mais umas férias, 166,67. Ele vai ter 1/3 dessas férias. Ele vai ter o 13º salário sob o aviso prévio também, que é equivalente a 1 mês. E aí ele vai ter o FGTS sobre esses valores. Também. Vamos colocar aqui as férias, 13º. Então aumenta aí vezes 8%. Aumenta mais esse FGTS e aí a multazinha do FGTS. 40%. Então, olha só. Aqui vamos colocar impacto. Impacto do aviso prévio.
Então, olha só. O total da rescisão dele vai ser o quê, então? Vai ser a soma daquelas verbas rescisórias mais esses valores. Aviso prévio, férias sobre aviso prévio, um terço de férias sobre aviso prévio, 13º salário do aviso prévio, o FGTS em cima dessas verbas e a multa rescisória. Então, nós temos aí mais um acréscimo de 32 e 33. G28, G29, G30, G32, G33. Então, o total da rescisão desse trabalhador, com a cláusula assecuratória do direito recíproco, ele vai ser um total de... Vou colocar aqui, organizar para ficar bonitinho. Total com o aviso prévio. R$3.354,81 mais 432,44. Ficou um total de 3.787,25. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o comparativo com cláusula. R$3.787,25. Sem cláusula. Isso quando se dá de forma antecipada, tá, pessoal? Cláusula igual R$2.354. Aí você agora vai se perguntar, nesse caso, é mais viável com cláusula ou sem cláusula? Porque você vai ter uma diferença aí de R$1.432,44. Então, nesse caso, pessoal, vai ser melhor que não tenha a cláusula assecuratória do direito recíproco. Beleza? Deu para entender? Então, eu fiz simulação. Uma rescisão findando aí no prazo que foi pré-acordado. Aí o custo bem menor, beleza? Eu fiz uma simulação de forma antecipada com apenas 60 dias sem a cláusula assecuratória, multa de R$2.354. E eu fiz aqui uma simulação, valores aproximados, com a rescisão, prazo de 90 dias, só que foi finalizado com apenas 60 dias. Ele tinha a cláusula assecuratória do direito recíproco, logo equiparam uma rescisão por prazo indeterminado, se deve aí o aviso prévio e os seus reflexos, a rescisão ficou 3.787. Sem a cláusula, você teria uma economia de 1.432. Beleza? Pessoal, e professor, então, eu nunca vou marcar essa cláusula. É isso? Não. Por quê? Porque vai depender exatamente das características do contrato, como eu vou mostrar agora para você uma outra situação. Essa característica foi um contrato curto, um contrato de experiência, foi mais vantajoso ficar sem a cláusula. Agora, vamos analisar um contrato de 2 anos, que eu quero que você entenda que não tem fórmula, receita certa. Você vai ter que analisar caso a caso, empresa a empresa, inclusive o histórico da empresa. Qual é o histórico, Rinelli? A empresa ela tem aquela condição de sempre estar fazendo contrato por prazo determinado e finalizando de forma antecipada ou não. Tem que analisar isso, tá? E aí, contrato curto, mais a pena sem a cláusula. Agora vamos imaginar esse outro contrato. Contrato por prazo determinado, duração de 2 anos.
Imagina que foi uma obra, certo? Imagina que foi uma obra. Contrato de 2 anos. Salário de 2.000, foi admitido em 1º de janeiro de 2021, foi finalizado aí em 31/12 de 2022. Rescisão no prazo normal, vai ter lá o salário de dezembro normalmente. Imagina que esse trabalhador ele já tirou suas férias, então ele teria direito a 2 férias. Imagina que ele já tenha gozado umas férias, então ele vai ter direito a outras férias aí, que é a do 2º ano. R$2.000 mais 1/3. E o 13º salário também. Porém, imagina que o 13º salário ele já foi todo pago, porque o prazo para pagar o 13º salário é o quê? 30 de novembro a primeira parcela, dia 20/12 a segunda parcela. Então imagina que ele já foi todo pago. Então, vamos colocar aqui 0, na verdade. 13º salário foi todo pago. E aí vamos pegar o FGTS desse trabalhador. Esse FGTS, ele vai ser o quê? Ele vai ser 26 parcelas. Ronélio, 26? É exatamente, por quê? Porque ele tem aqui suas férias. Aliás, tem aqui o seu salário por mês. Imagina que multiplicou por 12 meses de um ano, mais 12 meses do outro ano, e o 13º salário de cada um. Então, 12 mais 12, 24, mais o 13º de cada ano. Vamos colocar arredondando para 26. Aqui eu não vou colocar o reflexo que teria do mês que teve férias, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui somente 26. A gente está fazendo simulações vezes 8 meses. A remuneração vezes 26 meses vezes 8%. Então, de FGTS, ele teria aí 4.160. Como o contrato está sendo finalizado no seu prazo correto, beleza, tranquilamente, não vai ter a multa da FGTS. Rescisão total de R$ 8.826. Beleza? Agora, isso aqui, contrato terminado no prazo correto. Caso 2. Pessoal, tá dando para entender? Vai colocando aí o feedback. Está ficando claro. Eu vou deixar essa planilha disponível para você ficar brincando com ela, essas memórias de cálculo, para que você também possa utilizar em outros momentos. Vou deixar ela disponível aqui e o nosso mapazinho mental para você fazer download, tá? Não esquece de convidar os colegas, de repassar aos seus amigos para que eles entendam exatamente, principalmente, quais as características do contrato por prazo determinado e quando utilizar a cláusula securatória do direito recíproco. Vamos lá para o caso 2. Contrato por prazo determinado de 2 anos. Salário de R$2.000, onde ele foi admitido em 1º de janeiro de 2021 e tem uma duração de 2 anos, porém foi antecipada a rescisão. A rescisão foi antecipada quando? 29/12 de 2021. Então, praticamente, ele só teve 1 ano de contrato. O empregador, ele disse, o contrato é de 2 anos, mas eu só quero ficar com você até 29/12. O restante do contrato eu não quero mais. Logo, o que é que vai ser devido, pessoal? 50% do que falta, artigo 479 da CLT. Vamos verificar aqui as verbas. Saldo de salário, 29 dias. Então, divide por 31 vezes 29 dias, 1.870. Férias proporcionais. Aí ele teve o quê, pessoal? Ele teve 1 ano de trabalho. Vamos imaginar aqui suas férias proporcionais, dividido por 12. Encontra as férias de cada mês. Como ele teve 1 ano, multiplica por 12 também. E aí ele tem o seu 1/3 das férias. 2.000 dividido por 3. 13º salário, como a rescisão foi antecipada para o dia 29/12, vamos considerar que ele já recebeu o 13º salário em 30/11 e também em 20/12. Finalizou, não tem nada. E aí vai ser devido metade do que falta. Falta o quê, pessoal? Falta 1 ano de contrato. Como falta 1 ano de contrato,
é devido à remuneração desse período aí em 50%. Então você vai lá, pega a remuneração por mês, multiplica por 12 meses, que é a quantidade de meses que faltam, e divide por 2. Então vai dar 12 mil reais. 2 vezes 12 dá 24. A remuneração que ele teria direito, se ele continuasse trabalhando. Porém, devido metade disso, 50%, 12 mil reais a multa. Olha o impacto que isso gera, tá, pessoal? Aí você vai ter o FGTS. O FGTS de 1 ano. Vamos colocar com o 13º, vezes remuneração, vezes 13 meses, vamos colocar, porque aí vai ter o 13º. Eu não vou considerar aqui o acréscimo de 1/3 das férias, tá, pessoal? Vamos só para arredondar e ficar didaticamente melhor. Vezes 8%. 2.080 de FGTS, que era para ter sido depositado mensalmente. E vai ter a multa ali do FGTS de 40%. Logo, é devido 19.449,63. Também, pessoal, aqui a gente não está colocando o INSS, seus reflexos. Eu estou falando aqui porque o objetivo realmente é você entender a característica do contrato por prazo determinado e, principalmente, a cláusula assecuratória do direito recíproco. Beleza? Então, contrato por prazo determinado, de 2 anos, foi encerrado de forma antecipada, com apenas 1 ano de contrato, ficaria devendo aí mais 1 ano, paga-se a multa do artigo 479, 50% do que falta. E libera o FGTS, mais a multa de 40% do FGTS. Logo, vai dar 19.449. Agora, a gente vai fazer a outra simulação. Cláusula assecuratória do direito recíproco. Artigo 481 da CLT. Pessoal, isso aqui é fantástico. Você levar esse tipo de solução para o seu cliente, tá? Então, caso 3, salário de R$2.000. Admissão, 1º/1/2021. Possui a cláusula assecuratória. Duração de 2 anos. Foi encerrado com apenas 1 ano, ficando devendo aí 12 meses de contrato que deveria ser cumprido. Não vai existir. Porém, possui a cláusula assecuratória de direito recíproco. Tendo isso, a rescisão vai se equiparar a uma rescisão por prazo indeterminado. E aí vamos fazer a simulação. Saldo de salário dividido por 31, a remuneração dividida por 31 vezes 29 dias. Suas férias proporcionais aí de 1 ano. Então vai lá, teve as férias de 1 ano, explica, vamos colocar logo direto, igual 2.000 e 1/3 dessas férias. 13º salário, como foi paga a rescisão aí dia 29/12, consideremos que já foi tudo pago 13º salário. O aviso prévio é devido, pessoal? Sim, porque tem a cláusula. Logo, o aviso prévio é o quê? No mês da remuneração do cara. Então, olha só a diferença. R$2.000. O FGTS, ele vai ter a remuneração vezes 13 meses, vamos colocar, porque ele teve 1 ano de contrato, mais o 10º, remuneração vezes 13, vezes 8%. E aí vai multiplicar 40% da multa do FGTS. Dá um total de R$ 9.449,63. Porém, a gente vai ter o que, pessoal? A gente vai ter o reflexo do aviso prévio. Como ele teve lá R$2.000 de aviso prévio, logo ele vai ter o quê? Ele vai ter o reflexo aí do 13º. Então, os 2.000 dividido por 12, 13º sobre o aviso, que vamos colocar reflexo
do aviso. Certo? Vamos colocar aqui o reflexo do aviso. Aí você vai ter como reflexo do aviso também o impacto nas férias, o impacto no FGTS. Então, as férias, ele vai ter mais um mês de férias. Ele vai ter 1/3 das férias. Ele vai ter mais o FGTS do aviso, igual um mês de FGTS e o reflexo também, os 40%. Os 40% sobre esse aviso, certo? E aí vai ser devido o quê? A soma desses valores, o reflexo do aviso, mais R$612. Feito isso, o total da remuneração paga vai ser... Aí agora que você vai dar uma olhada, o impacto que gera. Total da remuneração da rescisão, vamos colocar. Total da rescisão com o aviso prévio. Vai ser a soma desses valores. Igual esse, mais R$612, que é o reflexo do aviso prévio. 10.062. Aí você vai analisar agora. Olha que intrigante. Olha que intrigante. Vamos lá. Com a cláusula. Com cláusula assecuratória do direito recíproco. A rescisão, ela é de 10.062, sem cláusula, a rescisão é de R$19.000. Então você encontra aí uma diferença de R$9.387. Agora vem a pergunta. Professor, quando eu fiz o contrato de experiência, um contrato curto, foi mais vantajoso fazer sem a cláusula, porque eu devo somente metade do que falta. Porém, quando eu fiz com o contrato mais longo, foi mais vantajoso fazer com a cláusula, porque eu não devo metade do que falta. Eu devo apenas o aviso prévio. Então, qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? A conclusão que a gente chega é que você deve administrar essas informações, conhecer o histórico da sua empresa, para saber se ele faz muito contrato de experiência, se faz muito contrato por prazo determinado, se antecipa ou se não antecipa as rescisões, e principalmente chegar à conclusão de que, analisando todo esse histórico da empresa, você vai dar o melhor direcionamento para o cliente. Que no caso, professor, é muito contrato de experiência, tem o encerramento de forma antecipada, é rotineiro. Então, para os contratos de experiência, que é rotineiro, se antecipar a rescisão, faz sem a cláusula. Você gera uma economia, certo? Porque vai dever somente metade do que seria devido. Porém, se for um contrato longo, geralmente faz contrato longo, geralmente é rescindido de forma antecipada.
e fica faltando muito tempo para a finalização desse contrato, faz com a cláusula, porque você vai dever apenas o aviso prévio, beleza? E seus reflexos, gerando aí uma economia realmente de maneira absurda, economizando aí quase 50%, quase 100%, na verdade, né? Beleza, galera? Então era isso, nosso assunto de hoje. Espero que você tenha anotado tudo, espero que você tenha rascunhado aí, feito os cálculos, baixa o material, baixa a memória de cálculo e entenda o seguinte, você que é profissional do departamento pessoal, você que é gestor, você que é empresário, você deve entender um pouco da essência das informações, porque aí você vai saber dar sempre os melhores direcionamentos e gerando aí economia, que é uma das coisas mais importantes. Eu digo demais que departamento pessoal é inclusive planejamento estratégico, é planejamento tributário. Você tem que ser cada vez mais estratégico. E aí você vai ser estratégico exatamente estudando, entender da legislação. Então anota aí os normativos, a CLT, Decreto-Lei 5452, artigo 479, artigo 481, certo? Vai dar uma lida e sempre aplicando teoria e prática. Teoria e prática. É isso que a gente quer levar aí para vocês, tá? E aí compartilhe com seus amigos, convida também e para que essas informações possam chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá? Então, galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Na próxima semana vai ter mais live, vai ter mais conteúdo, vai ter mais aula aí gratuita para você. Essas aulas que, inclusive, todos os nossos alunos dos nossos cursos de departamento pessoal, eles têm acesso aí e estão dominando demais essas informações. Abraço, fica com Deus e até a próxima.